Oi, gente! Tudo bem? Boa noite pra vocês! Estou gravando este vídeo agora, na hora que eu estou indo dormir. Eu sei que vocês vão assistir ele à tarde, mas eu terminei de ler o meu livro. O livro que se chama Perdas Necessárias, da Judith Viortis. E é este livro aqui, olha. Este livro, tá? É um livro muito interessante, é a primeira vez que eu venho trazer um vídeo pro canal sobre livros. Porque muitas pessoas acompanham partes das leituras diárias que eu coloco lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais. Bom, eu sempre gosto de ler pelo menos um pouquinho antes de dormir, porque assim eu vou dormir com conteúdo bacana, né, e não com outras informações que não são tão saudáveis para dormir. Por exemplo, eu não gosto de ficar vendo filmes de sangue, de terror, de coisas assim, ou notícias ruins antes de dormir. Eu gosto de procurar algo saudável, ouvir uma música, ler um livro, né, às vezes tomar um vinho no silêncio ou ouvir um jazz. Eu gosto muito disso. Então, realmente, ler é muito bom e faz muito bem para a saúde. Bom, então se vocês quiserem, depois posso trazer outras resenhas de outros livros também. Em 2020, né, eu li vários livros, tá? Muitos livros incríveis. E tenho tentado colocar os livros mais na minha rotina, né? Só falando um pouquinho da minha vida pessoal aqui. Por quê? Porque eu acho que no Brasil a gente não tem tanta cultura de ler tanto quanto aqui na Europa, que as pessoas têm a cultura de ler muito mais, né? Faz parte do cotidiano delas. Bom, eu tô de pijama, né? Dá pra ver, eu tô aqui sem maquiagem, sem nada, porque eu tô mesmo preparadinha pra poder ir dormir. Só que eu pensei, terminei de ler o livro, eu quero agora aproveitar e falar um pouquinho sobre o livro, enquanto a minha memória está bem fresquinha, né, para trazer um conteúdo para vocês. Gente, esse livro tem 335 páginas, tá? Foi indicado por uma amiga e uma psicóloga também, ela também é psicóloga. E é um livro incrível. Não é apenas um livro de autoajuda, porque existem pessoas que são um bocado preconceituosas quanto a livros de autoajuda. É um livro que faz você entender desde o processo do seu nascimento até a morte. E às vezes você pode parar e pensar, mas por que você está lendo isso, Letícia? Não só esse livro, essa autora, né, que tem várias especializações, estudou muito, tem várias experiências de várias pessoas aqui no livro. Esse livro não só mostra todo esse nosso percurso e nos ajuda a entender, como também faz a gente ver a vida, as relações, as perdas de uma maneira diferente. Eu, desde muito pequena, todo mundo tem, mas eu acho que eu tinha isso um pouco mais acentuado. Tenho um pouco de dificuldade em relação às frustrações, às perdas. Eu não sei, mas parece que me dói dobrado. E é importante a gente fechar ciclos. E nesse livro eu aprendi muita coisa interessante. Eu estava passando por um momento muito delicado da minha vida, com um horizonte muito grande e com... como é que eu posso dizer? E estando num momento muito delicado, principalmente emocionalmente. Enfim, esse livro faz a gente perceber que é importante as perdas. As perdas são necessárias, porque é por causa das perdas que a gente começa a olhar para um novo caminho, a perceber que existem outras opções e que essas outras opções vai nos fazer crescer. Te ajuda a dar um rumo, assim. Às vezes a gente tem aqueles pensamentos, assim, de tentar entender. Eu não sei se vocês têm, mas eu acho que muitas pessoas têm. A gente quer entender a morte, a gente quer entender a vida, a gente quer entender o nascimento, a gente quer entender as relações que não dão certo, o trabalho que tá daquele jeito, os amigos, as perdas, a gente perde amigo às vezes sem entender o porquê de algumas coisas.
Às vezes a gente precisa terminar algum relacionamento, mesmo que você não queira, mas você entende que é necessário terminar aquele relacionamento, aquela amizade. Pra quê? Pra você alcançar novos horizontes, porque é preciso para você crescer, para você amadurecer. Tem muitas coisas que a gente perde e que a gente fica chateado, fica triste, fica entendendo, meu Deus, por quê? Nossa, que dor! Nossa, eu não vou suportar isso! Como é que eu vou viver sem essa pessoa? Como é que eu vou viver sem essa coisa? Como é que eu vou viver nesse outro lugar? É muitas coisas que a gente não abandona, não fecha o ciclo, não vai pra frente. Por quê? Porque a gente não sabe lidar com as perdas, porque a gente não entende que as perdas são necessárias, né? Um exemplo grande, eu perdi meu emprego no Brasil, trabalhava na escola, era muito feliz na escola, foi a época da minha carreira que eu mais amava, era tudo que eu amava, assim, eu era feliz ali. E eu perdi meu trabalho, não estava conseguindo meu trabalho, era complicado, porque, por exemplo, as pessoas não tinham emprego para todo mundo e as pessoas que eram mais velhas, eu formei na faculdade muito jovem, então eu tinha muita dificuldade. Foi uma perda muito grande para mim, porque eu estava feliz ali, não queria sair dali. Foi uma perda grande, mas olha o tanto de coisas que eu adquiri por causa disso. Por causa disso eu saí do meu conforto, por causa disso eu me ergui e fui em busca de outras oportunidades, por causa disso eu vim para Portugal, por causa disso eu aprendi tantas coisas, por causa disso eu fiz curso, por causa disso eu conheci várias pessoas, por causa disso eu vivi novos amores, por causa disso eu conheci novas amizades, por causa disso eu viajei muito, por causa disso eu comi muitas comidas gostosas, por causa disso eu conheci novas culturas. Então assim, é uma gama muito grande, mas enfim, a autora, ela realmente, ela explica muita coisa, ela explica sobre as ilusões, as expectativas, as perdas dos nossos sonhos, as dependências que a gente tem também emocional. E nós sofremos perdas desde quando nós somos bebê, né? Desde quando, por exemplo, a mãe tem que separar do filho, o bebê já não tem mais o leite da mãe, tem que desmamar o bebê e por aí vai. Então a gente, desde pequeno, nós temos várias perdas. Enfim, gente, eu adorei esse livro. Esse livro foi muito importante pra minha vida. Eu acho que o capítulo que mais me doeu, assim, que foi difícil, foi o capítulo que fala sobre a velhice, sobre a morte. É uma realidade que, por a gente ser jovem, a gente não para pra pensar, a gente não consegue perceber porque a gente não está lá, porque falta muito tempo. Mas foi muito interessante ler, me doeu ler esse capítulo, porque você começa a cair na realidade, assim, a entender melhor. O livro é muito claro, é super simples de entender. É assim, é um livro que eu indico, gente. É um livro que eu indico. Eu fiz várias marcações aqui. Tem uma marcação que eu fiz aqui na página 173 que diz assim: crescer exige tempo e pode demorar muito aprender a equilibrar os sonhos com a realidade. Podemos levar muito tempo para aprender que a vida é, na melhor das hipóteses, um sonho sob controle, que a realidade é feita de conexões imperfeitas. Explica sobre os tipos de amigos que a gente tem, amigos especiais, amigos históricos, amigos íntimos, falando de vários tipos de amigo. Isso foi importante para mim porque aconteceu um fato na minha vida, não só um, mas dois, mas um fato que foi muito marcante, né, na minha vida em relação à amizade, que eu nunca esqueci e que me doeu muito. A perda de uma amizade que eu não queria que acontecesse e aconteceu sem eu ter feito nada. Simplesmente isso. E olha que eu sou uma pessoa de reconhecer os meus erros e falhas. E esse livro me ajudou a libertar disso, a entender isso, a também entender outras coisas à minha volta que eu vivi muito nesse momento e principalmente a me dar muita força para ir viver essa nova fase da minha vida, para viver uma nova etapa da minha vida, para realmente me dar força para poder sabedoria, para poder fechar todo o meu ciclo.
Porque a gente, para viver o novo, pra gente aproveitar o novo, pra gente aproveitar algumas bênçãos que Deus dá na nossa vida, a gente precisa fechar ciclos, a gente precisa encerrar ciclos. Não adianta você ir pro novo e ficar com o pensamento e com o coração agarrado às coisas antigas, o que não deu certo, o que não foi pra frente. Quantas nossas perdas e ganhos já vimos que frequentemente se misturam. Para crescer temos de renunciar a muita coisa, pois não se pode amar profundamente alguma coisa sem se tornar vulnerável à perda. E não se pode ser um indivíduo separado, responsável, com conexões, pensante, sem alguma perda, alguma desistência, alguma renúncia. Gente, bom, não vou prolongar mais, tá bem? Se alguém tiver alguma dúvida sobre o livro, pode me chamar aqui nos comentários que eu falo. E eu super incentivo vocês lerem este livro, tá? Beijo muito grande, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Tchau!